Flamengo não teve a posse de bola como costuma ter, não foi o protagonista do jogo como a gente costuma ver o Flamengo sendo, mesmo quando não tem criatividade, né? O Flamengo tem muito a bola. Mas foi um time, como disse o Jorge Sampaoli, na minha opinião, foi um time mais intenso do que nos jogos passados, né? E essa intensidade já faz com que o Flamengo, pelo menos, consiga competir de igual para igual com o Fluminense, né? E aí o jogo ficou um jogo mais aberto e o Flamengo conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, o que ajuda bastante. No final do jogo a gente teve aí umas 2, 3 oportunidades de fazer o segundo gol, não faz, né? A bola que o Gerson entra cara a cara, assim, é impressionante, né? É inacreditável como é que perde aquele gol, né? E no final tem a bela assistência do Cebolinha pro gol do Gabriel, né? O Cebolinha erra o chute e a bola cai no Gabriel e a gente faz o segundo gol. Acho que é uma classificação merecida. Discordo do Sampaoli em alguns pontos, principalmente na pergunta, por ele não usar todas as substituições. Coisa que eu falei no pré-jogo, né? O pessoal que acompanhou o pré-jogo vai lembrar que eu falei, olha, hoje a gente tem um banco que, tinha 4 opções de ataque sem usar os garotos, né? Tinha Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha, né? Eu falei, não é possível que esse cara vai acabar com substituição na mão. Acabou com 2, né? E nessa pergunta ele falou, não, eu não mexi no time porque o time tinha um controle do jogo. E aí ele achou por bem que não precisaria mexer porque tinha o controle do jogo. Pode ser uma visão, Rodrigão, de apaixonado, de assim, eu dentro do jogo nunca consigo sentir esse controle no jogo assim, com 1-0, sabe? O jogo está controlado. Às vezes está controlado, mas a gente não mata o jogo, fica sempre aquela questão, né? Eu não senti o jogo controlado, a não ser ali, próximo do fim do jogo já estava um pouco mais controlado realmente. E assim, eu não senti o jogo tão controlado assim como o Sampaoli falou. E o time, a substituição para mim não seria no aspecto tático do jogo. Era no aspecto físico. Era simplesmente uma troca no aspecto físico. O Gabriel faz o gol e anda. Assim, ele não consegue mais correr. Tá claro que ele não conseguiria mais correr ali, né? Acho que o jogo nem pediu o Pedro hoje. Eu não sei se o jogo era por uma característica de jogo do Pedro, né? Não sei. Eu acho que ele poderia ficar encaixotado como ficou em outros jogos, né? E também não sei se o Pedro, depois lembrando, eu não sei se o Pedro tinha condição de jogo. Que o Pedro torce o tornozelo no último jogo, né? Ele tem uma torção. Então, não era uma questão tática colocar o Pedro. O problema é uma questão física. Você, no final do jogo, você fica com jogadores a menos. Então, assim, eu acho bem complicado essa questão do não, o jogo estava controlado, então não precisei fazer as substituições. Eu faria as substituições mais por um aspecto físico, né? Vi a intensidade que ele viu. Acho que o time foi mais intenso hoje. Eu queria que ele prometesse pelo menos trabalho e empenho. Ele falou, não posso prometer nada para a torcida, né? Mas isso, claro, aí também tem muito da comunicação dele ainda, que não é perfeito. Mas eu acho isso, assim, eu acho que ele, de vez em quando, ele vê o jogo um pouco diferente. Falou do Ayrton Lucas, né, que o Ayrton Lucas jogou numa segunda linha, e realmente a gente falou isso no pré-jogo, que ele ia jogar com uma linha de 3, ia colocar os dois laterais para fazer a extremidade. Para mim, não funciona. Eu já estou começando a achar, assim, definitivamente, que esse esquema com 3 zagueiros tá difícil de encaixar. Para mim, o Léo Pereira cai de produção, a gente fica sempre no sobressalto por conta do Davi Luiz, e o Ayrton Lucas, para mim, cai muito de produção quando ele parte da segunda linha, né? Isso já acontecia no Carioca com o Vitor Pereira, e agora com o Sampaoli tem acontecido quando ele começa na segunda linha. Mas no mais, eu acho que é isso. Assim, eu não sei se teve alguma coisa de tão diferente assim do que ele falou, não, com relação à coletiva. Você achou alguma coisa de diferente, Bigode? Você quer destacar alguma coisa da coletiva aí? Eu acho só o ponto contraditório é a questão das substituições. Hoje a gente viu um Gabigol
A gente tá aqui, tem gente aí que tá falando, não, o Gabigol decidiu o jogo, o Gabigol teve uma bola que ele era para dividir, ele parou no meio do lance. Entendeu? Ou seja, eu acho que ele tem um time tão fragilizado fisicamente que eu acho que ele tem que segurar uma substituição para justamente dar esse refrigério no final. Pô, tenta programar, de repente, ele normalmente ele tenta mudar o time com um jogo só, tá? Com um jogo só, com um jogador só. Pô, na segunda substituição, faz umas duas. Por exemplo, eu sei que hoje teve a questão do Léo Pereira, né? O Léo Pereira saiu e tal. Mas tenta, de repente, programar, se não tiver nenhuma lesão, fazer duas substituições na segunda. Aí você já faz as suas 3, ou se você fizer no intervalo também, e deixar pelo menos uma alteração para fazer no final. Hoje o Gabigol não estava aguentando, o Gerson não estava aguentando, deu tempo dele tirar, né? E alguns outros jogadores não estavam aguentando. O Thiago Maia também, eu já vi no final, já não estava aguentando. Então eu acho que negócio pode dar merda. Pode dar merda. Se o Fluminense empatasse aquele jogo ali, podia dar merda no final do jogo. Porque o Flamengo estava realmente fisicamente mais esgotado. Agora, sob controle de jogo e tudo mais, repito, a gente não, né? Eu, pelo menos é o que eu tô vendo. A gente está pensando em relação ao resultado do jogo. Eu entendo a euforia da galera, por quê? Porque quando sai o sorteio, a gente falou aqui, eu não sei se vocês são da mesma opinião, ou pelo menos eu falei isso no Twitter e falei e vi a galera concordando. Foi o pior adversário possível. É para tu ver, é isso que eu tô falando assim, para você ver como é que uma semana faz diferença, um mês faz diferença, né? Era o pior adversário possível, porque era o time que estava jogando melhor futebol, era um time que vinha de uma grande conquista contra a gente e o Flamengo não estava jogando nada. E aí, obviamente, porra, por não ser uma decisão logo, tá ligado? Deu tempo de o Flamengo melhorar, lembrar. Já foi com o Vitor Pereira o sorteio, não, né? Foi com o Vitor Pereira o sorteio, não, né? Eu Não. acho que não. Não, porque ainda era Não, campeonato porque carioca. o segundo jogo do Maringá já não é. Maringá. Já é o 8-2. Já era o outro cara lá. Com Era São o Paulo. Mário Jorge. Mário Jorge. Mário Jorge. Não, 8-2 é com o São Paulo. E o primeiro é o. É Curitiba. O primeiro Curitiba. é o Mário Jorge. Já, o segundo já é o. Eu acho que o primeiro jogo do Maringá é o Mário Jorge e o Curitiba é Mário Jorge também. Isso aí. E aí, óbvio. Só que assim, eu vou de novo tocar na tecla. Ninguém vence sem mérito nenhum. Dizer que tem mérito zero, não tem. Mas se eu for colocar na balança a queda do Fluminense e a evolução do Flamengo, para mim é isso. Vocês podem discordar, não tem problema nenhum. Mas para mim é isso. Um time que praticava o melhor futebol do país, um time que chegou a golear o River Plate por 5-1 e outros times com uma facilidade muito grande, é um time que chega para enfrentar o Flamengo com 4 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas e 4 jogos sem fazer gol. Muitos jogadores do Fluminense caíram. No Flamengo, com todo respeito, depois do jogo contra o Fluminense, o Flamengo joga mal os 4 jogos. Inclusive o Fabrício Bruno fala, 3 jogos de merda. Não sou eu que tô falando, foi o Fabrício Bruno. 3 jogos de merda. É muito mais fácil concordar com o Fabrício Bruno quando o time sai de um empate contra o Cruzeiro por 1-1 do que concordar comigo hoje numa classificação de Copa do Brasil. Eu sei que assim é a burrice do torcedor. Eu também sou assim. Eu só abri o olho agora, mas assim, pode ser que daqui a um pouco o Flamengo vença, eu falar, não, tá tudo maravilhoso. O torcedor é burro. Não tem problema nenhum, tá ligado? E eu me incluo nisso. Só que assim, é muito fácil a gente bater palma pro Fabrício Bruno e falar quando ele falar, não, são 3 jogos de merda. Depois do jogo do Fluminense, são 3 jogos de merda. E depois do jogo do Fluminense, o Fluminense faz isso aqui. Então, para mim, hoje, se a gente enfrenta o Fluminense em bom momento, não precisa nem ser em grande momento, não. O Fluminense um pouco inferior ao que ele estava apresentando para o melhor time do país, hoje a gente tinha perdido o jogo. Com todo respeito, assim,
Eu entendo que houve intensidade na marcação. Para mim, o símbolo disso foi o Gerson. Tá? O Gerson hoje, o esforço que o Gerson fez hoje, eu não vi em nenhum momento, nenhum jogo do Gerson. Tá? É o Si. Tá tranquilo, Si, não tem problema, Thiago. Não tem problema. A gente vai falar sempre do Si, não tem problema. Não tem problema. Hoje o Gerson, para mim, fez um esforço. Hoje o Thiago Maia, na marcação, não fez um jogo ruim. Tá? Mas fez com a bola no pé, hoje a estratégia, desculpa, a estratégia hoje não foi boa. 3 zagueiros, um contra-ataque puxado por Gabigol e Arrascaeta. O Ayrton Lucas, que era a válvula de escape, não estava acertando um passe. No segundo tempo, o Wesley conseguiu ser um pouquinho dessa válvula do escape. O Ayrton Lucas hoje não conseguiu, tá? Então, assim, desculpa, vamos lá de novo. Foi montada uma estratégia com o Sampaoli e todo mundo fala que o Sampaoli estuda o seu adversário. Desculpa, a estratégia do primeiro tempo não bateu. Fez o gol como o Fluminense poderia fazer. O Fluminense teve uma chance, se eu não me engano, 5 minutos depois. Entendeu? 5 minutos depois, não. 5 minutos antes, ou 2 minutos antes, um tempo antes, o Fluminense também teve a chance. E o Flamengo foi lá e fez o gol. Então, assim, desculpa novamente, para mim não foi um bom jogo. Eu acho que dá para a gente comemorar o fato da classificação de uma competição que só vai voltar daqui a um mês. Mas esse resultado do Flamengo tem que estar, para mim, pautado em cima de outros bons resultados. Porque senão a gente vai ficar aqui toda hora simplificando.